nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje são alguns debates que a gente precisa fazer. O primeiro é relacionado aos goleiros do Santos. Todo mundo viu que tanto o Ademir Quintino como o Globo Esporte e até o Lucas Mussetti falaram que o João Paulo tem uma inflamação no quadril e é um provável desfalque para o jogo contra o Fluminense. A gente ainda não sabe precisamente o tempo que ele vai ficar fora de ação. Bom, quem deve ser titular no Maracanã? Por que eu digo isso? Porque o João Paulo está machucado. Aí você tem o Vladimir, que infelizmente falhou no segundo gol do Botafogo, ao meu ver. Você pode até falar que a cabeçada foi de dentro da área, que o erro maior foi da zaga, mas eu deixei claro isso no pós-jogo. Realmente, a zaga errou muito feio, só que era uma bola defensável. Para mim, o Vladimir não teve o reflexo necessário e também no momento ele não abre a passada diagonal para frente, onde ele cortaria a trajetória dessa bola. Ele tira a base, e para quem não sabe, esse é um termo usado pelos goleiros, que quando o goleiro tira a base é quando ele dá um passo para o lado para poder pular. Então ele acaba errando o movimento que se deve fazer. Foi um erro técnico do Vladimir que eu vi nesse lance, ok? Bom, então vem esse debate, porque o John, como muitos estão pedindo a volta dele, não tem como ele voltar, ele já fez 7 jogos pelo Inter. Agora, sem o João Paulo, o Santos tem Vladimir, Diógenes, Mazzotti e Breno. Vamos lá, o Vladimir é aquele goleiro que eu sempre falei para vocês. Um jogo ou outro faz boas defesas, mas é um goleiro que quando tem que assumir esse papel de titular, ele é irregular, não é um goleiro que mantém a regularidade, o que é muito complicado. Você pode falar, catou bem contra o Blume. Era um jogo que não valia nada. Valia, 500 mil reais, se caso o Santos ganhasse. Mas querendo ou não, não é um goleiro que tem essa regularidade. Ah, Gabriel, mas ele foi herói do Paulistão 2015. Realmente, para mim, o Paulistão 2015 foi o auge dele. Só que quando ele teve essa chance de assumir a titularidade, se consolidar titular do Santos, no Brasileirão ele falhou muito. Inclusive, ele voltou a perder a vaga para o Vanderlei. O Vladimir é um cara que não tem essa regularidade e já perdeu a vaga para diversos goleiros. Perdeu para o Felipe em 2010, perdeu para o Rafael em 2010 e 2011, perdeu para o Aranha em 2013. Inclusive em 2012, quando o Rafael era titular, quando o Rafael estava suspenso ou machucado, quem jogava era o Aranha. Logo depois ele foi reserva do Vanderlei, reserva do Everson, reserva do João Paulo e do John. Então, o Vladimir não transmite essa segurança. E logo depois desse jogo contra o Botafogo, onde ele cometeu realmente esse erro, na minha visão, é claro, eu não acho que é um jogador que vai transmitir confiança para a defesa. Aí você tem outras 3 opções que são garotos, que é o Diógenes, é um goleiro que eu já falei aqui que também não me transmite segurança pela copinha que fez quando ele apareceu. Não é um goleiro que teve oportunidades no profissional depois que subiu. Mas eu continuo com a minha opinião em relação à copinha do Diógenes. Apesar dele ter pego um pênalti contra a Ferroviária, eu tenho que bater sempre na tecla disso. Não é um goleiro que me transmite segurança. Agora, se eu sou o treinador de goleiro ou se eu estivesse no lugar do Paulo Turra, eu chegaria para conversar com o Breno e com o Paulo Mazzotti. Perguntaria como os dois estão se sentindo, se estão preparados, se tem psicológico para isso. Porque assim, o Mazzotti eu vi alguns jogos do Sub-23. Teve alguns jogos que ele foi bem e teve um jogo que eu vi que ele não foi tão bem. O Mazzotti está sendo formado há 11 anos dentro do clube. Mas o Arzu fica falando que é um goleiro que não está preparado para assumir a titularidade. Eu acho um caso muito estranho. Ou o Mazzotti não tem potencial, ou alguém lá de dentro tem algo contra o menino. Porque 11 anos lá dentro do clube, cara, então me desculpa, tem algo errado dentro do Santos ou o goleiro não está pronto.
Inclusive, o goleiro ficou perto já de sair em algumas janelas e alguns treinadores não deixaram ele sair, falando que contava com ele. E o outro menino é o Breno, que é um garoto que acabou de subir para o profissional. É até um bom goleiro, não vi nada de especial nele. Mas enfim, eu se fosse o Paulo Turra, eu sentaria tanto com o Mazotti ou com o Breno e conversaria com os dois. Mas acho difícil que essa decisão sempre caia na mão do preparador de goleiro, ao invés de cair na mão do treinador. Então o Arzu provavelmente deve mandar o Vladimir, porque a volta do Vladimir foi indicação do Arzu. Eu não entendi o porquê o Arzu indicou. Porque para mim, os caras viu o Vladimir livre no mercado, uniu o útil ao agradável, não sei agradável para quem, mas falando português, claro, os caras viu ele ali, trouxe de volta, mas sem explicação. Me desculpa, mas não tem explicação essa volta do Vladimir. Para mim, Gabriel, se você já está vendo o desfalque que é não ter o João Paulo e não vai confiar nos meninos, que é o Breno e o Mazotti, e eu gostaria muito que o Arzu se explicasse na situação dos dois, ou porque realmente eles não estão prontos. Então, se você for pela opinião do Arzu que não estão prontos, você sabe que não confia em Diógenes e Vladimir, e o João Paulo está lesionado até o breve momento, é dúvida para o jogo de sábado no Maracanã, então o Santos precisa urgente contratar um goleiro. Até se cogita isso dentro do clube. Só que o fato deles terem percebido isso no jogo contra o Botafogo e o pouco tempo que tem de janela, acho difícil que o Santos consiga alguém. Isso prova que o Santos precisa de elenco, não somente o time titular. Então, gente, fica aí minha opinião. É baseado praticamente nos outros vídeos que eu falei do João Paulo e sua queda de rendimento, que se deve à falta de sombra. Os jogadores que poderiam fazer sombra, o Arzu não confia, ou dá sua opinião que não estão prontos. Eu acho que precisaria de uma explicação mais específica em relação aos meninos Breno e Paulo Mazotti. E na questão do Diógenes e Vladimir, são goleiros que não me transmitiram confiança. Vamos ver o que acontece se o João Paulo se recupera para o jogo de sábado ou se vai apostar em algum reserva. Ou se também o Santos vai correr atrás de um goleiro reserva para o resto da temporada, aí na janela que está se encerrando no início de agosto, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.